Então vamos começar a falar sobre roteiro de uma forma mais estruturada, enfim. Vamos ver se agora vai. Tudo no roteiro, ele se baseia em duas coisas. É duas perguntas que você faz em qualquer roteiro que você vai fazer. Ação é sobre o quê? E personagem é sobre quem? Acho que isso é muito, assim, acho que é uma coisa bem simples, acho que todo mundo consegue entender. Não, mas ação é sobre o quê? E personagem é sobre quem? É isso que a gente tem que pensar. Em qualquer roteiro, as duas perguntas que você faz é sobre quem e sobre o quê. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, eu vou usar muito Senhor dos Anéis de exemplo hoje, porque é um épico e acho que todo mundo, mas que não assistiu ou leu o livro, sabe mais ou menos qual é a história, tem uma história bem simples. Apesar de toda a confusão, tem uma história mais ou menos simples e conhecida, né? O buraco de Sauron, aquele negócio todo e etc. Então, o Senhor dos Anéis é o quê? Qual é a ação? Uns doidinhos indo levar o anel para derreter. Isso é o que é sobre o quê? O filme é sobre isso. Personagens, sobre quem? Frodo, Sam, né? Sam, os outros lá, que eu não sei o nome. Hã? Sim, os outros amiguinhos dele. Mas o filme basicamente é sobre o Frodo. Sim, tem protagonista. Né? A gente acompanha ele, né? O filme pode ter mais de um protagonista? Pode. Mas é mais raro, por mais que tenha personagem importante, que tem uma pessoa que a gente acompanha, que é a pessoa que vai... Eu tô falando de filme porque é mais fácil de, acho que a gente perceber às vezes que é coisa em quadrinhos, tá? Mas isso aplica-se para quadrinho também. Então sempre a pergunta que você, quando você vai escrever aquela frasezinha que eu falei para vocês escreverem, a pergunta é sobre quem e sobre o quê. Então é isso. É um bando de hobbit carregando a porra do anel para botar no buraco de Sauron. Buraco de Sauron é foda. Vocês já viram um meme que tem um cosplay? Que chora, né, em algum lugar. Cara, procura esse meme cosplay buraco de Sauron. É o melhor cosplay da história da humanidade. Pode passar aí, por favor? Passo. Aí vem o tema. Qual é o tema? Qual é o tema do meu quadrinho? O tema é a resposta da pergunta sobre o que é o quadrinho. Então, o quadrinho que eu e Pedro está fazendo, o Raio Tempo, ele é um quadrinho sobre o tempo. Mas, digamos que assim, é um quadrinho sobre duas mulheres separadas por um hiato de idade muito grande, que são numa tribo e que tem que acompanhar a passagem do tempo. Sim. Seria isso? A gente pode sempre ir quebrando, né? Tipo, a gente vai falar sobre o tempo. Aí você destrincha um pouquinho mais, é sobre duas mulheres, cada uma de um campus muito diferente de idade, tipo, acompanhando uma criatura, elas têm que fazer essa jornada, essa criatura carrega a passagem do tempo e elas têm que fazer a proteção dessa criatura, ou seja, ainda de qualquer jeito é sobre o tempo entre elas, é sobre o tempo, né, que está com a criatura, é sobre filosoficamente sobre o tempo. É sobre essa jornada dessas mulheres, uma de 14 anos e outra de idade definida, mas é uma anciã, fazendo essa jornada. É sobre isso o quadrinho. Então, se a gente pensar, é fácil dizer o tema. O problema é que às vezes a gente não sabe qual é o tema do nosso quadrinho. Sim. E aí a gente tem que começar a procurar. Passa o slide. Passo. E aí que vem o negócio que eu li uma vez. A maioria das coisas que eu tirei aqui, algumas frasinhas que eu tirei, foi de um livro chamado Roteiro. Chama. É aquele que eu falei, do Sidefield. Porque ele é um cara que eu gosto muito das análises dele, ele escreve bem básicozinho assim. Hã? Aparece o nome do livro no slide mais pra frente. Então pronto. E ele fala que escolha, eu adoro essa frase. Não é só ele que fala isso, mas é que eu estava lendo eu estava relendo para vocês. Né? Escolha é disponibilidade. E o que é essa escolha, disponibilidade? Qual o tema que você tem de disponibilidade de falar? Qual o tema que você está aberto a falar? Às vezes, eu e Pedro acreditam que os temas acham a gente. E ele vai depender da sua disponibilidade de abraçar o que E você tem que estar aberto a ele. Então, é aí que tá. Eu acho que é uma dúvida bem normal, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer o quadrinho da gente, a gente fica meio, cara, como que eu acho o tema disso aqui, né? Sendo muito, muito, muito sincero, eu tinha que escrever alguma coisa no PROAC. Igual, vocês vão ter que achar um quadrinho para fazer para esse projeto. Igual, um quadrinho está começando, precisa achar uma ideia para um quadrinho. E eu não acho que é à toa que muitas vezes a gente bota meio que umas marcas, tipo, preciso lançar meu quadrinho a tempo do FIC. Preciso lançar meu quadrinho para Comic Con.
Ah, minha carreira está estagnada, eu vou me dar um prazo. Até o ano que vem eu tenho que estar fazendo meu quadrinho. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Porque pelo menos bota a cabeça para trabalhar. Né? Mas não quer dizer que botar a cabeça para trabalhar, de repente você do nada vai falar, bom, é isso, já achei uma coisa aqui. Não é. Então, assim, muitas vezes as minhas histórias elas começam descobrindo um personagem. Às vezes eu faço um esboço no meu caderno, eu gosto muito daquele personagem, falo, porra, quero que tenha uma história sobre esse personagem aqui. A partir disso, eu vou tentando entender qual é a história que eu quero contar. Às vezes começa com a ideia de um lugar, às vezes começa com uma coisa direta, eu quero uma história de guerra, não sei o quê. Ou seja, um pano de fundo, né? Porque não quer dizer que a história é sobre guerra, né? Ela tá na guerra, né? E é exatamente isso. Eu acho que o negócio da escolha de disponibilidade é assim, às vezes você tem que estar muito disposto a aceitar qual é o termo do seu quadrinho. Porque você começa a pensar sobre o que você quer falar, isso pode vir de muitas maneiras. Eu quero falar sobre esse personagem, que nem eu falei, sobre guerra, etc e tal. Mas você vai escavando para achar o tema que é o tempo. Quando eu pensei o tempo, não chamava o tempo, senão seria meio óbvio na minha cabeça já o que era. Mas eu pensei, eu queria contar uma história sobre uma menina e uma velha. Gente, acontece, veio num insight, assim, falei, pô, elas vão acompanhar uma criatura, não era uma tartaruga que foi o que virou, eu só sabia que era uma criatura, assim, que carrega o tempo nas costas. Aí eu comecei a fritar nessas ideias todas. Eu sabia que eu queria contar uma coisa que se passasse na Amazônia, que era um tema de pesquisa, que tivesse a ver com povos indígenas Pedro, e tal. A disponibilidade, o Pedro já estava lendo muita coisa sobre a Amazônia. Isso. Porque, gente, a gente lê, a gente pesquisa sobre o que a gente se interessa. E, essencialmente, a gente vai falar sobre o que a gente interessa. O que a gente descobre mais tarde, às vezes, é por que interessa, tá ligado? Então, eventualmente, eu comecei a entender. Eu falei, pô, eu entendo porque que eu quero falar sobre esse tema. O tema não é as meninas, não é a tartaruga, não sei o quê, é o tempo. Né? É o tempo entre elas, é o tempo que está nas costas do bicho que ele está carregando, etc e tal. Então é meio isso, é a disponibilidade de você entender o que você quer dizer. Porque vai vindo das maneiras mais inesperadas as ideias, velho. Às vezes você bola todo um conceito da ideia. Por isso que é importante ter sem trocadilho, ter algum tempo para elaborar. Né? Porque você começa pensando... Escrever sobre, ou pensar... Porque o Pedro escreve muito. Sim. Eu penso muito. E quando eu falo que... Quando eu estou escrevendo um negócio... Total. As pessoas que trabalham comigo, no começo, elas ficam desesperadas. Mas é desesperador. Eu entendo que é desesperador. O Pedro ficou mais desesperado no começo, quando ele começou a fazer o Diana. Verdade. Porque o Pedro falava, a gente precisa fazer o Diana, cadê o resto do roteiro, cadê as páginas? Eu falava, não, eu tô trabalhando. E o Pedro falava, tu tá trabalhando o quê? Tu tá sentado na rede. E eu falava, não, mas eu tô trabalhando. Fala, pô, queria poder meter essa com desenho. Mas eu tava realmente trabalhando. Aqui, ó. Quando eu sento no computador, eu tenho um primo meu que chama Léo Maciel, que também é quadrinista. Sim. O Léo é foda E demais. ele estava logo quando a gente começou a trabalhar junto, no começo da primeira versão do Diana, sei lá, 18 anos atrás. Tava, por acaso, o Léo estava na casa da praia, tava eu e o Pedro na casa de praia, e eu estava trabalhando o dia inteiro sentada na minha cadeirinha trabalhando. Trabalhando sentada, sem nada na mão. Mas eu tava trabalhando. Tava trabalhando mesmo, pior que tava. E aí tava o Léo e o Pedro, e eles começaram a conversar, não mesmo, no terraço, sabe? Tipo, tá no terraço aqui. Aí eu levantei, sentei no computador e fiz assim. Brrr, e aí escrevi 4 cenas. Que assim, eu não vou dizer que estava perfeita, não estava perfeita, mas é a cena que está até hoje. Malemar teve alteração isso. E eu li para os dois e o Léo ficava assim, eu não acredito, eu reescrevo, você já escreve, tipo, funcionando tudo. Eu falei, mas é que eu já reescrevi muito. Uhum. Só que eu reescrevi na minha cabeça. Quando eu chego no computador, eu já sei a respiração de cada diálogo. Eu já decorei os diálogos. Eu falo pro Pedro às vezes o diálogo. Tipo, o Pedro faz o Raf, aí ele bota só as minhoquinhas. Eu chego a falar aqui, falar isso, porque eu decorei já o diálogo. Porque eu já repassei tantos diálogos na minha cabeça, que pra mim, na verdade, é quase que, assim, é botar no papel o negócio que eu já decidi. Sim. E pra você ver como é complicado esse negócio de estrutura, método pra escrever, porque assim, isso a gente ainda, eu já acho difícil pra hora que é a prática, né, escrever, etc e tal. Esse pré-processo, cara, o meu é muito diferente do da Jana, muito diferente. O meu é muito tentativa e erro, eu escrevo muita coisa, aí às vezes eu escrevo uma coisa, tento escrever um monólogo na voz do personagem,
Às vezes eu começo a desenhar os ambientes que eu imagino que vão ter na história. Às vezes tem coisas que, tipo assim, antes de eu entender direito o que é a história, eu escrevo um negócio que eventualmente acha um lugar numa cena no meio do quadrinho que eu nem sabia como ia ser, tá ligado? Não tem jeito certo, não tem jeito certo. Vale pra tudo, inclusive pra descobrir o tema. Mas depende de ter disponibilidade. Tanto de estar aberto pra entender o que você quer falar, né? Pô, quanto tá, tipo, aberto, dá tempo pro negócio também, né? Tipo, não querer sair desenhando na loucura, tipo... E às vezes perder de desenvolver todas as questões interessantes que estavam ali para serem exploradas no quadrinho e tal. Sobre o AI especificamente, quando a gente começou a fazer ele, eu teoricamente não ia fazer ele. Não, inclusive a gente só percebeu o que eu estava fazendo, né, Pedro? Depois que eu estava fazendo já há um tempão, e Pedro falava: Jana, você tem que assinar o quadrinho. Eu falava: não, eu só dei um tapinha. Só deu um tapinha. Ele falava: você escreveu essa cena, você escreveu o diálogo, você escreveu a cena. Eu, não. Não, eu brigando, tipo, Jana, caralho, eu não queria ser, tipo, um ladrão de roteiro, tá ligado? E eu falava: não, tira essa cena que eu fiz, tira essa cena. Ele falava: não, mas eu quero essa cena. Foi bem por aí mesmo. E aí eu fiquei: não quero, porque todo trabalho que a gente faz é junto, vamos fazer uns trabalhos separados. Só que a gente decidiu, com muita terapia, não de casal, mas cada um na sua terapia. Não chegamos ainda. Mas com muita terapia, a gente decidiu que, assim, a gente é meio simbiótico. Isso não pode ser saudável, mas é o que a gente não tem muito como fugir da gente, né? Então é isso. Mas, enfim. Mas, por exemplo, quando chegou, o Pedro me contou o plot. Vai acontecer tal coisa. E eu falei: Pedro, tem um problema aí. Eu acho que a idade dessa menina está muito velha. Sim. Eu acho que ela tem que estar começando a puberdade. Ela tem que estar assim, sabe? Tipo 13, 14 anos. Por essas questões. Porque a gente já sabia qual era o tema. A gente sabia o que estava sendo abordado. Então, a partir disso, você começa a pensar: tá, mas o que é melhor para minha história? Pra minha história é melhor que em vez de 19 anos, que era o que você estava mais ou menos pensando que ela ia ter. Eram uns 17 que ela tinha por aí. Ela ter 14, entendeu? 17, ter 13, 14 anos. E eu falei: você não acha melhor ser assim? E o Pedro falou: não, porra, realmente. E não é assim, melhor porque eu achei legal. Não, porque veja, pra história, não sei o quê, então essa virada, esse conflito, esse não sei o quê, talvez ela ter 13 seja mais interessante, vai servir melhor a história. Sim. Lembra aquilo que eu falei, tipo, na outra aula? Tava bem confusa, mas acho que teve uma coisa interessante, tipo, que às vezes a gente vai delimitando umas coisas e essas coisas ajudam, mesmo que às vezes caia um outro limite desse, a derrubar o que não é útil para a história. Eu acho, sinceramente, assim, quando a gente chega para contar uma história, a gente chega cheio de vontade, assim, eu quero falar disso, aquilo, não sei o quê. A história derruba muitas dessas coisas, entendeu? Porque no começo, aliás, né, do processo, você já vai começando a entender, tipo, pô, muito legal tudo isso aqui que eu quero falar, só que eu já estou construindo alguns limites para minha história que já me mostram que isso aqui não tem sentido nenhum para essa história. Então, tanto faz, foda-se. Por mais que eu quisesse falar, não cabe. Já não cabe. Você vai conseguindo entender que não cabe, né? É complicado, né? Tipo, é meio abstrato às vezes, mas a gente consegue entender. A gente vai percebendo. E aí a gente tem uma escolha: eu vou manter isso só porque eu quero falar e vai piorar a história, ou eu vou aceitar que não é isso mais que cabe na minha história e vou tirar, né? Tipo, ou mudar, etc. Tem muita coisa que você começa achando que vai funcionar, mas aí a história vai de um lado que não cabe mais. E é muito importante a gente ter essa disponibilidade. Sim. De fazer as escolhas certas. Total. Pode passar aí pra frente. Deixar a história. Deu pra entender o que devolver eu tô falando, pouco, de como a gente tem que estar disponível para isso? Eu vou ler daqui, tá? Como já dito antes, toda história. Porque foi eu que escrevi, tá? Foi eu que criei a frase, eu que escrevi. Como já dito antes, toda história é conflito. A gente já falou sobre isso, lembra? Só você conhece a necessidade dramática dos personagens. Não, tá tudo errado, desculpa. Meu Deus. É só se você conhece aqui? A necessidade dramática do personagem. É que você consegue colocar obstáculos para ele. Não, para tentarem satisfazer. Enfim, tá tudo. Enfim, eu escrevi, eu já não consigo ler. Mas dá para vocês entenderem. Gente, tá escrito exatamente isso aqui, viu? Só que, obviamente, codificada. Parece que é isso, né? É uma leitura de múltiplos significados aqui. Mas o que tá falando? Vamos. Entre o que eu escrevi, a Jéssica leu, vamos entender aqui. Toda história é conflito.
Lembra que a gente falou, tem que ter um conflito para a coisa poder... É uma resolução do conflito. Tá, e me permita aqui fazer uma generalização com toda a história. A gente sabe que tem alguns tipos de história mais experimentais que não sejam assim, mas digamos que a grande maioria das histórias, por questão da acadêmica, vamos colocar toda a história. Mas olha só, até para a pessoa fazer o não conflito, a gente tem que conscientemente fazer isso, senão a gente vai fazer com conflito. Não, total, é meio que a exceção confirma a regra justamente nesse sentido. O conflito já está tão estabelecido como meio que é o padrão na hora de escrever um roteiro. É uma coisa que eu tento fugir às vezes também. E é isso, a gente está tentando fugir porque está lá, né? Não, mas na verdade... Mas eu não consigo fugir. Não, eu não consigo fugir, não. Eu falei que eu tento. Eu desisto no caminho sempre. Eu acho ótimo o conflito. Não. Então, assim, só se você conhece... Então, vamos lá. A gente definiu que tem um conflito, certo? Que o negócio avança a partir do conflito. Tirando esses quadrinhos mais Slay of Life mesmo, que não é nem Slay of Life, é um tipo específico do se a gente for botar no papel, existem maneiras diferentes de desenvolver. Agora, eu que sempre fui uma pessoa muito odiosa com a ideia de ter o conflito, cada vez mais eu fui entendendo assim. Também, se a gente não fecha muito a ideia do que é um conflito, fica muito difícil, na verdade, dizer que não tem um conflito. Porque às vezes não tenha o problema, mas tem alguma coisa que... Porque o conflito ele pode ser tanto uma coisa muito clara quanto uma coisa bem abstrata, às vezes, na real, então, tá ligado? Por exemplo, a vida é boa se você não fraquejar, sim. É um slice of life, com certeza. Mas tem um conflito, não um conflito, mas assim, eles descobrem é uma história... Queria dar para vocês, mas está esgotado faz muito tempo, então não tem como. É um quadrinho do Seth que a gente publicou. É um quadrinho do Seth que ele vai andando pelas ruas, vai pensando coisas, vai falando coisas, vai fazendo vários pensamentos e tal. E ele um dia acha uma revista, né? Uma New York. Uma revista New York, e ele vê o desenho do cartunista da New York de 1920, alguma coisa assim. O Calo, né? Calo. E ele fica obcecado por achar esse quadrinista. Mas ele não fica obcecado, tipo, acontece várias aventuras, não. É só ele pensando, por que esse cara sumiu, por que esse cara morreu. E aí até que ele consegue, por acaso, descobrir. Até pra dar um exemplo legal, o Chris Ware, ele é um cara... ele voltou. Ele é um cara que trabalha muito com essa ideia, tipo, ele sempre fala, olha, eu tento não desenvolver... Isso eu adoro essa entrevista dele, foi meio que abriu minha cabeça pra isso, inclusive. Porque ele fala, eu tento não pensar minhas histórias... Não. Eu tento não pensar minhas histórias em termos de conflito, ou em termos de plot. Ele fala, eu começo a fazer elas, ele literalmente faz isso, né? O Chris Ware não faz thumbnail, não faz nada, ele desenha um quadro e vai fazendo o resto da página. E ele vai desenvolvendo a história inteira, assim, né? Só que aí o que ele diz, só que ele fala, só que é muito engraçado, porque por mais que eu não estruture as histórias com uma ideia de conflito, em termos gerais, os conflitos ainda meio que estão lá, né? Porque é um pouco como a gente lê a vida, né, cara? Então, tipo... No Jimmy Collier ainda vai ter, tipo, ele tem um pai, mas ele não sabe se ele quer conhecer, ele decide conhecer, e ele não sabe se está sendo bom ou ruim, tá ligado? É isso, às vezes os conflitos são coisas muito gerais. Eles meio que estão lá de algum jeito, sempre, né? Não que seja necessariamente dessa generalização que isso aqui tá falando, mas, enfim. Manda bala. Enfim. Então, assim, se a gente imagina que o conflito é que faz andar de alguma forma, por mais que seja uma noção aberta de conflito, não tão exatamente uma coisa que confronta, um impedimento, uma coisa assim, a gente tem que entender realmente a necessidade dramática do personagem. O que é que o personagem quer? Aí, voltando para o Senhor dos Anéis. O Frodo, ele quer salvar a humanidade. Né? Ele quer derreter o anel. É o anel do poder, não? Como é o anel... O anel, é o anel do poder, né? O anel do Senhor. Ele quer derreter o anel do poder, porque ele quer salvar a porra do mundo, porque vai dar uma merda sem tamanho aquele negócio. Assim, resumindo, tá, gente? Mas enfim, vocês entenderem. Então, essa é a necessidade dramática do Frodo. E aí vão ter várias necessidades dramáticas paralelas. Dele se sentir capaz. Se ele consegue vencer o próprio anel, né? Tipo... Se ele consegue ser forte o suficiente. Sim. Tem várias... Então ele tem necessidade de ser forte, ele tem necessidade de se provar, de mostrar que ele não é um moleque, assim, moleque eu falo, sabe? Porque os hobbits, eles são
meio que subcasta, né? Assim, não são igual os elfos ou sei lá o quê. Eles são subestimados por natureza, assim. Então, essa é a necessidade do Frodo. Só aí, sabendo que a necessidade do Frodo é derreter a porra do Anel do Poder e entender ele como alguém poderoso de alguma forma, por mais que ele se sinta muito fraco, porque assim que os hobbits são vistos, se eu sei que a necessidade dramática dele é esse, eu posso construir obstáculos para ele ir vencendo. Sim. Se eu não sei o que é que ele precisa, como eu vou dificultar? Gente, eu estou sendo bem simplista, mas como eu vou dificultar de alguma forma? Uhum. Como eu vou construir esse roteiro nos acontecimentos se eu não sei exatamente o que é que meu personagem precisa? Perdão, pessoal da internet. Não, então, eu tava falando que isso combina muito pro que a gente chama de evolução de personagem, né? Tanto que quando a gente, por exemplo, tem uma sequência de filme, ou a gente tem uma sequência de quadrinho, livro, o que for, e a gente não varia na necessidade dramática do personagem, isso satura, né? Exatamente. Tipo, meu Deus, ninguém aguenta mais ver ele querendo a mesma coisa. Tipo, o primeiro filme, não sei o que, Peter Parker e Mary Jane tá no conflito amoroso. Pô, segundo filme, de novo, mesma fita. Aí isso, né? Variar a necessidade dramática, né? A partir da evolução do personagem, né? Isso é aquela coisa do arco do personagem, que tem um clima, que o personagem vai se desenvolvendo e você vai entendendo a evolução deles. Tem alguma coisa a ver com isso? Tipo, que eu já escutei isso antes também. Tudo que acontece no filme, aí eu falei pra ver a Amnésia, exatamente, pra gente entender que mesmo quando ele traz pra frente, tudo se parte do desenvolver do personagem, do desenvolvimento da ação, e tudo que a gente vai aprendendo sobre ele. Quando eu falo aprendendo, a gente, espectador, vai aprendendo sobre o personagem, com as informações que a gente escolhe dar. Uhum. E a gente vai desenvolvendo. Então, quando eu falei na aula passada que o fim sempre vai ser o fim e o começo sempre vai ser o começo, não importando qual ordem cronológica que esteja usada, é porque o fim depende de todas aquelas informações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei se vocês assistiram Thelma e Louise. Eu não sei se vocês assistiram, é um filme antigo e tal, mas é um filme muito bom. Ele começa, mas tem vários filmes assim, começa com ela atirando no cara. E você não sabe nada do que aconteceu. Aí ele vai construindo um monte de coisa. E lá na frente tem a cena dela atirando no cara. Você concorda que ela atirando no cara lá na frente não é a pessoa que atira no cara no começo? Porque a pessoa que atira no cara no começo, você não tem informação nenhuma. Uhum. Então a pessoa que atira... Você construiu todo o enredo para chegar... E você construiu o enredo dando essa informação que em algum momento ela vai atirar no cara. Porque a gente já viu isso antes. Você entendeu? Então, assim, aquelas pessoas que levantam lá, o John Travolta e o... Samuel Jackson. O Samuel Jackson. Julius. Que levantam no começo e começa o filme. Não são as mesmas pessoas sim, sim. que fazem a cena final do filme. Porque você desenvolveu aquele personagem. Então é outro personagem, assim, é a mesma pessoa, você entende o que eu tô falando? Mas você deu informação. Sim. E você foi construindo aquele personagem. Já pensou que é engraçado como... Não, desculpa, você falar alguma coisa na sequência? Não? Pensou que é engraçado, por exemplo, que tu trouxe um exemplo que é legal, tipo a parada do Homem-Aranha, né? Porque geralmente, tipo, a obra fechada, um filme, um livro, um quadrinho, sei lá, geralmente vai ter uma necessidade dramática mantida ali, né? Foi mal, mais pertinho? Já fica ruim, né? Aí se, tipo, na sequência já continua sendo sempre o mesmo negócio, já vai ficando enjoativo. Mas, de maneira totalmente oposta, quando a gente vai ter uma coisa, tipo, imensa, que nem, sei lá, tipo, e que pode variar o tamanho, tipo, um shonen, geralmente tem uma necessidade dramática, só que ela tem que ser um bagulho tão absurdo que dê pra segurar de maneira vaga, mas ainda assim vai criando limites pra história andar. Então, porra, o Naruto, meu único exemplo de mangá. Eu leio vários. Eu leio muito mangá, mas eu faço questão de só usar Naruto. Pelo amor de Deus. Pô, o Naruto começa com uma questão muito simples. Ele é um esculhambado da sociedade, mas ele quer ser Hokage, ele vai ser Hokage. Isso ajuda a recentralizar uma história que tem que ir pra muitos lugares, né? Tipo, então... Porque sempre chega um ponto que volta pra ir, né? Tipo,
pô, 1000 arcos depois, o Naruto não tem porra nenhuma a ver mais, é o neto do Naruto já. Mentira, esse aí já é outro. É o filho. Mas enfim. É o Boruto. É o Boruto, infelizmente. Borutinho da massa. Tipo, tá não sei o que é acontecendo. Ah, caralho, o Naruto tá quase morrendo. Pô, por que ele não vai querer morrer? Porque ele ainda não é Hokage, tá ligado? Não é por... Exatamente, vai tocar uma música triste, ele tá cagando pra tudo mais, ele só não quer não ser Hokage antes de morrer, né? Tipo... Mas então a é gente curioso, sabe, então, né? assim, é muito dá pra importante operar de a gente muitas saber maneiras isso. a necessidade dramática do nosso personagem, Uhum. pra gente poder saber o que é que a gente vai botar pro personagem evoluir. É simples. Era só pra falar. Você falou dessa questão da necessidade. Eu tinha falado do livro do Raoni Marx lá na outra aula. E ele cita tipo, um exemplo bem do Senhor dos Anéis mesmo. Que ele fala que se você pega a história do Senhor dos Anéis e põe pro, sei lá, pro Superman resolver, ele ia voar lá, soltar o anel e foda-se, acabou a história, sabe? Tipo. real. É justamente essa. Você falou do. Sim, isso, exato. Quer pela vermelha ou azul, cara? Nenhuma. Então, tipo. Aí é que eu lembrei porque você falou bem desse exemplo e ele fala essa questão justamente dos obstáculos tem que ser, tipo. Eles têm que ser compatíveis com o personagem que você Exatamente. escreveu, né? Você tem que saber quem é esse personagem e quais os obstáculos você botar pra ele. E quando eu falo obstáculo, gente, não precisa ser um dragão que vem e mata. Pode ser um casal que tá se separando, que não tá se dando bem. Sim, pode ser uma fobia que a pessoa tem, porra, como ela vai lidar com o que ela tem que Então, fazer assim, a partir disso. eu e o Pedro tá ligado? separando. Não, a gente não tá separando, né, meu? Graças a Deus, pelo amor de Deus. A gente não tá separando. Mas imagina que a gente vai fazer. Que a gente é um casal que tá separando. Quais são os. Onde eu quero chegar? Onde o Pedro quer chegar com isso? A gente quer a separação, a gente quer manter o casamento. Então, o que é que eu vou botar na vida da gente, né? Na vida que eu digo. Porque é muito. A gente não pode esquecer. E a gente esquece. Quando eu falo a gente, é a gente, todo mundo, tá? Todo mundo que tá fazendo roteirista. Mas a gente, de vez em quando, dá uma esquecida. Que o personagem não é uma pessoa. Uma pessoa é multifacetada. Uma pessoa tem a vida inteira, por mais que dure um dia, se ela nasceu ali e viveu um dia, mas ela, né, ela tem um dia é mais do que vai durar provavelmente um quadrinho que você vai fazer, ou mais que, eu digo em tempo de passando o tempo. Num personagem da ficção, a gente faz escolhas do que a gente vai mostrar dessa pessoa em função de uma narrativa de que a gente quer construir. Perfeito. Então não é uma pessoa. E lógico, a gente vai escolher quais são os conflitos, quais são as características que importam para eu contar aquela história. Por isso que tudo é meio que ficção, né? Documentário, biografia. Pois é legal que o Orson Welles tem aquele documentário que virou um negócio, é tudo verdade. Porque não existe documentário. Do mesmo jeito que não existe fotografia do real, não existe documentário real, não existe jornalismo imparcial. Isso é tudo ficção. Não existe documentário que mostra o real. O documentário é sempre uma escolha narrativa de contar uma história. Não, mas enfim, a gente tá falando. Então, assim, a gente tem que lembrar que o personagem ele não é uma pessoa. Então a gente está escolhendo o que existe dele. E é uma escolha. E a gente tem que fazer aquela escolha consciente. A gente volta para aquela coisa chata para cá que vocês odeiam a gente, que não aguenta mais a gente falar, que é a gente tem que ter consciência de tudo que a gente tem no nossa obra. Nada pode ser por acaso. Por mais que vai ser coisa por acaso, mas a gente tem que lutar com isso todo dia, toda hora, todo mundo que a gente vai trabalhando. Uhum. Mas assim, buscar a essência da pessoa é uma abordagem. Mas não necessariamente a única abordagem. Porque eu posso escolher fazer um trabalho sobre Vila Lobos mostrando o lado, fazer uma biografia, porque eu quero mostrar o lado ranzinza de Vila Lobos. E eu escolho cenas que vão mostrar ele ranzinza. E talvez a ranzinzice não seja a essência do Vila Lobos. Se fosse a minha biografia, com certeza poderia ser a minha essência a ranzinzice. Mas, Na hora que alguém foi montar o documentário, ele recortou o que ele queria daquele depoimento, né? Pra contar a história que ele tava querendo contar, pra contar a né? história que ele quis contar. Isso vale pra tudo, que nem a Jana tava falando nas paradas lá da outra aula, tipo, de quem ganha a guerra conta a história, né? É isso, gente. Figuras históricas, eventos históricos viram ficção no sentido de que quando a gente vai contar, a gente escolhe detalhes. Tipo, sei lá, por exemplo... Gente, o Brasil foi descoberto. É assim que era contado durante muito tempo na escola. Se isso não for uma ficção... Como é que um lugar que tinha povos originários pode ter sido descoberto? Não faz sentido. Sim. Eu tô falando uma coisa bem básica, assim, sabe? Então, assim... A Frida Kahlo, por exemplo. A Frida é uma pessoa extremamente politizada, organizada no Partido Comunista do México, etc.
1 bilhão de coisas fantásticas sobre a vida da Frida, 90% das histórias que a gente vai ver sobre a Frida é sobre o Diego Rivera e ela numa relação de merda, tá ligado? Por quê? Porque isso é muito mais... Primeiro, é muito mais conveniente, né? Esse mundo machista do cara que a gente vive, dizer Sim. que ela era louca e que não sei o quê. Machista, anticomunista, capitalista, etc. E segundo, porque é isso, né, cara? Tipo, são escolhas, né? Tipo, são escolhas. Vale pra tudo, cara. Vale pra tudo. Vale pra tudo. Então, assim, a gente tem que pensar muito no que tudo é uma escolha. Tudo é um recorte. A gente tem que fazer as escolhas certas para onde a gente, para atingir o que a gente quer atingir. Uhum. Porque as escolhas certas não são certas universalmente. O certo é, então, para onde eu quero ir é que as escolhas vão ser feitas. Para onde eu quero levar isso. Agora, eu queria passar o microfone com o álcool gel para vocês passarem. Porque agora eu quero saber que vocês digam, que vocês tentem, e a gente vai trocando aqui, dizer aquele negócio que eu mandei vocês pensar sobre aquele roteiro, que pode ser que vocês mudem, gente. Mas o que tem até agora, nesse formato. A minha história... A minha história é sobre tal pessoa, em tal lugar, fazendo tal coisa. Pode começar na ordem. Porque é isso, quando você tem um roteiro, quando você consegue dizer a minha história, então assim, aí o tempo, a nossa história é sobre a Ecurema, na floresta amazônica, desde da foz do rio Amazonas, levando a porra da tartaruga que leva o tempo nas costas. É isso. Então vamos lá, vai, começa você que tá com o microfone. Pode, tá. A minha história é sobre 2 seres cósmicos que deixam cair um pingente na Terra. E esse pingente é tipo um buraco negro dentro de um pingente. E aí uma criança pega esse pingente e esse pingente se mistura com as emoções dela. E aí ele meio que interage com o que acontece em volta dela, assim, tipo, de uma forma meio mágica, assim. E essas criaturas começam a observar e a seguir essa criança com esse pingente. E é meio que isso, assim. E aí a minha ideia no final era que, tipo, conforme... Não é o final. A gente não tá aí ainda. A sua história é sobre como os alienígenas observando Isso. a interação de uma criança na Terra a partir de um pingente que caiu do espaço. Isso. Então é isso. Você entendeu o que eu tô falando? Lógico que tem muito mais coisas que você sabe, mas eu tô querendo dizer assim, vamos pegar agarrar o miolo. Sua história é sobre Na isso. frase, entendi. Tá certo? De Ou novo? tá... É isso, é isso. A minha história é até aquela de um exercício que eu já tinha feito da menina com a morte e tal. É sobre essa menina que ela é resgatada quando pequena e ela cresce fazendo serviços pro inferno. Ela é uma humana que cresce no inferno, fazendo serviço pros reis do inferno. E aí quando ela chega numa certa idade que ela começa a se questionar por que ela tem que fazer aquilo o tempo todo. E aí ela chega a um ponto onde ela tenta se rebelar contra aquele sistema. Só que para isso ela tem que lidar primeiro com os sentimentos dela de questão de autoestima, de ela achar que ela não é capaz e não consegue fazer aquilo, que é constantemente reforçado pelaquela figura da morte, que é como se fosse uma figura paterna, mas também a própria consciência dela. Tá, a sua história é sobre o momento de rebelação. Não é revelação, como é que chama? Rebeldia. Não, mas que ela se rebela, sabe? Um momento de se rebelar de uma menina que mora no inferno e que é usada por forças malignas. É isso. Realmente. Vocês estão entendendo? Momento... Não é que vocês estão contando errado. Eu só estou querendo chegar na essência de cada história pra gente falar. Minha história é sobre tal pessoa em tal lugar fazendo tal coisa. A história que eu queria fazer é sobre uma criatura, não é uma pessoa, uma criatura de procedência duvidosa. Não dá pra saber se é alienígena, se não sei o que é. Mas seria a trajetória dessa criatura dominando o planeta. As consequências, assim. Então seria uma... Você falou em Senhor dos Anéis, pensei numa coisa meio épica, assim, de micro-histórias. Aí... Perfeito, eu quero ver tu fazer isso 50 páginas. Micro. Dado. Não, mas você foi perfeito. A sua história é sobre uma criatura que domina o mundo e as consequências dessa dominação. É isso. A minha história é sobre um holograma que ele quer saber se ele é real. Se ele é baseado em uma pessoa ou se ele é uma inteligência artificial. Tá, e se passa onde? Ela se passa num futuro apocalíptico. No espaço, no futuro apocalíptico, um holograma quer saber se é real.
Blade Runner. Mais ou menos. Porque a premissa do Blade Runner é a menina querendo saber se o É que, lixo é ela que a vive. plot é assim, no espaço eles têm que procurar recursos, acham uma pedra, eles pegam um gelo no espaço e numa pedra de gelo tem uma armadura que sai essa projeção. Eles não sabem se é uma memória, se é uma pessoa real que está lá presa lá dentro, só que ela tem vida, né? A busca dele é saber se ele existe, se ele está lá dentro mesmo, se ele é só uma projeção mesmo. Tá bom. Gente, vocês estão com uma história muito maluca, gente. Vamos... A pandemia deixou todo mundo doido. O meu, ele veio do exercício sobre o menino no lixão, aquele com os urubus. E eu queria que o menino, a relação dele fosse com os urubus, com o lixão. E o que ele conhece de mundo é o que tem ali até a fronteira, que são as grades do lixão. E ele vai recolhendo fotografias das pessoas, notícias do lixo, e ele vai montando o próprio mundo. Só que ele começa a confundir o que é real e o que é o lixão, né? E aí ele vai entrar numa questão com os urubus, porque não pode contar o final, né? Não, pode contar o final. Porque aí a gente dá um grito. Beleza. Porque aí ele tá tão confuso que quando os urubus começam a chegar perto do mundo dele, ele começa a agir contra os urubus. E ele não percebe que toda a companhia que ele teve, o tempo todo, era os urubus. Porque é com ele que eles vão ter a relação. É contra os urubus que ele vai caçar comida, né? Ele vai disputar palmo a palmo. É com os urubus que ele vai disputar tal coisa. Então, assim, a sua história é sobre um garoto que mora no lixão e que está em conflito sobre o real e o imaginário a partir da conversa que ele tem com os urubus. Isso, e as fotografias do lixo. Não, sim, real e imaginário, do lixo. mas a partir da conversa que ele tem com os urubus e dos artefatos que ele tem em sua volta. É isso. Vai lá, Creighton. Beleza. Minha história é sobre um filho que ele busca uma vingança contra o seu pai ausente. Essa história se passa na Amazônia. No meio dessa história ele vai descobrir que o pai dele é um ser sobrenatural. Gente, não tem ninguém que tem um pai normal, não seja um ET. Tem alguma história na história da ficção que é sobre um pai decente? Não, mas ele podia ser só um pai filho da puta, mas ele precisava ser um ET, gente. É isso aí, beleza? Ok? Hã? Ok. A sua história é a história do menino que, ao procurar resolver o conflito que sempre teve com o pai, descobre que ele é um ET na Amazônia. Caralho, um ET, né? Você quer saber o que ele é? Hã? Você quer saber o que ele é? Hã? Você quer saber o que ele é? Sim. Ele é o Boto. Isso que eu falar, eu imaginei que era o ponto, né, cara? Gente, vocês têm que entender o seguinte, a gente tá aqui num processo de fazer as coisas. Então não existe spoiler. Então beleza. Porque assim, a gente tem que trabalhar, sabe? Trabalho é isso. A gente não tem esse negócio de eu quero fazer. Não, a gente não tá contando história pra gente. A gente tem que trabalhar essas coisas pra gente entender. Vai, Lu. Eu tenho histórias, assim, tipo, que eu tava pensando que acho que são mais promissoras, Mas assim. escolhe uma. Tá. A minha história é sobre é bem pacata, na verdade, não tem nada muito extraordinário, não. É sobre um menino numa cidade grande, tipo, é um jovem em busca em urgência de ser feliz, sabe? De ter uma vida feita e de ter um futuro. De ser feliz, é urgência, ele tem vontade de ter uma vida realizada com 23 anos, alguma coisa assim. Bem resumidamente. Porque eu não desenvolvi nada mais que isso também. A minha história é sobre um casal que tá com problemas de relacionamento. Ai, meu Deus, tá Calma, falando de eu falei Fabiaco. isso antes. Eu tive essa ideia antes. Não veio com essa, não. Um casal que tá com problema de relacionamento e perdido num umbral. Aí, pra eles saírem desse problema, eles têm que... Eles estão num umbral, só pra entender. Num umbral real ou num lugar que mais ou menos, mais ou menos. Pode ser deles, pode ser o que Tá, for. entendi. Então, eles estão perdendo no meio do mato. Aí, pra eles se poderem sair de lá, eles têm que se autoconhecer e aceitar o relacionamento deles. Tá, então a sua história é sobre um casal que tá num lugar muito ruim. Não, assim, é só pra falar onde é que eles estão, no umbral. Mas o umbral não é um lugar ruim?
Então, não é um lugar legal, gente. Eles não estão na porra da praia, então eles estão num lugar meio trash. Então, o casal é o casal que tá no umbral lá, se fudendo e tem que... Eles estão no meio do mato, aí eles têm que... Aí eles estão perdidos, aí eles encontram as projeções deles. Tipo, ele encontra a menina, que é a namorada dele, enquanto a mulher encontra o Batman, que é a representação dele. E aí eles têm que se conhecer, né, por esses espíritos, os avatares deles, e aí pra sair dali, pra resolver esse problema então, deles. seu quadrinho é sobre um casal que tá num umbral, num lugar meio trash, assim, difícil, que eles precisam sair de lá, e que eles têm que se relacionar com os avatares um do outro pra conseguir a saída dessa condição. Isso. É um romance praticamente voltado ao noir, ambientado nos anos 50 em uma metrópole. A trama parte das angústias e contradições de um homem, até então, fiel às suas convicções religiosas e morais, que se vê em um mundo cada vez mais liberal e distante de sua criação. Ele se apaixona por uma dançarina de bordel que mostra um outro lado da vida, despertando novas paixões e incertezas. Apesar de se passar nos anos 50, aborda temas atuais nos subtextos. Sua história é sobre um cara que... Desculpa, é que eu não consegui ouvir tudo. É um cara... Ele é resolvimento moral e se apaixona por uma dançarina e com isso ele repensa várias coisas da vida dele. Quando eu falo de quadrinho é coisa pra caramba. Mas aí você só vai poder fazer na hora que você estiver escrevendo. Você vai escrever um roteiro, página por página, vai reescrever. Eu digo assim, como você não tem ainda... Porque, por exemplo, quando eu escrevo alguma coisa... Eu tô fazendo um negócio do prato firmeza lá, um negócio com o Pigs. Eu sei que são cenas que tem que caber em uma página de 4 quadros, assim, porque o livro é pequenininho. Então eu escrevo coisas que eu sei que cabe ali. Mas é porque, como eu já escrevi muito, eu sei o que cabe na página ali. E no começo eu tive que citar com o Pigs para falar, porra, esse formato é diferente. Porque não é um livro comprido, é um livro quadrado, meio quadrado. E aí muda de uma página, então acaba cabendo menos coisa, né? Porque com um livro comprido você consegue botar 6 quadros. Por menor que seja, você consegue botar 6 quadros. No livro quadrado já fode tudo. E aí eu peguei mais ou menos o esquema, depois de, sei lá, um minuto assim, uma ou duas histórias. Eu já peguei o esquema de quanto cabia ali. Mas porque eu já faço isso faz tempo. Você vai ter que escrever e voltar e reescrever e pensando, isso aqui cabe na página. E aí ir pro RAF, ver que não cabe, voltar. Tipo, isso não vai caber em 40 páginas, ó, talvez tenha que reduzir mais para uma questão mais central, enfim, por aí vai. Porque na real, é óbvio, o que a Jana falou é verdade, isso é, tipo, é coisa que a gente vai pegando também com o tempo. Não precisa ter feito um quadrinho de 40 páginas, mas... Porque no final, nunca é a história que... a questão de verdade nunca é se a história cabe ou não no limite de página, né? A partir do limite de página, que história eu vou contar. Meio isso, né? Tipo... assim, nesse caso especificamente, vocês já sabem o limite de páginas, é o que eu quero dizer, né? Mas a gente vai dar essa assistência também. Não, 40 páginas de quadrinho. Até 40 páginas de quadrinho. Isso, até 40 páginas de quadrinho. A partir disso, o resto é edição. Até 40 páginas de quadrinho. Que aí vão virar 44 páginas. Porque até 44 páginas a gente consegue fazer com um grampo. Isso. Uma coisa legal é também buscar ler vários quadrinhos com número de página parecido. A Jéssica falou dela tem 40, tipo... Por aí vai. Porque é legal pra ele ter uma ideia assim, mais ou 40 páginas menos. é um quadrinho razoável. O Ar e o Tempo... Dá pra contar bastante coisa. O quadrinho tem 104 páginas. Sim. Cada livro é um livro. Não tem padronização, não. Cada voz é uma voz. Lógico, não dá pra escolher, eu quero um quadrinho gigante. Não dá. Mas não vai meter o louco também, né? Fazendo aqui vai ser A1, impresso numa... Meu vai ser impresso na lataria de um caminhão, foda-se. Vários caminhões de sequência. Não, porque assim, por exemplo, às vezes eu tô falando só assim, o Pigs, por exemplo, o Pigs tinha um traço, vocês conheceram, né, o Pigs lá do Nativo, tem um traço mais cartoonizado, então pra ele é mais interessante o formato menor. Quem tem uma coisa mais mangá, às vezes fica mais legal no formato menor do que no formato maior. Depende de como você faz a história. Né? Tipo, o livro do seu pai com o Célio. Sim. Ele era grande, o pai do Pedro falou, não tá funcionando. Aumentou o número de páginas, no caso vocês não dá, mas aumentou o número de páginas e reduziu o tamanho. Isso. Porque achou que para a história que ele queria contar, o formato menor era mais interessante. Então, assim, nem sempre o maior é o melhor.
Sim, e até o jeito que a gente conta a história muda muito o tanto de coisa que cabe, né? Tipo, essa é real, né? Tipo, depende, cara. Tipo, por exemplo, 40 páginas de quadrinho mudo é coisa pra cacete, né, cara? Geralmente são ações se desenvolvendo uma depois da outra. E por aí vai, então depende muito mesmo. Por exemplo, a gente tá acabando de escrever assim, já escrevi o roteiro do Aya. Ao mesmo tempo, poderia ser que tivesse, tipo, 3, 4 por página, não é tanta coisa assim. Depende, né? Depende. Já tinha acabado de escrever o roteiro do Aya. E o Pedro hoje fez os últimos thumbnails das últimas 5 páginas. Só fazendo umas alterações. E aí eu falei. Acabou. E aí tinha as últimas 2 páginas, né? Antes do prólogo, mas tinha 2 páginas. E eu falei, Pedro, essa ação tá muito corrida. Sim. Eu acho que essa ação tá muito corrida, assim. Cabia. Mas eu achava que precisava de mais espaço. A gente ficou discutindo um pouco, será que não é, não sei o quê. Acabou que a gente achou um meio termo aí que eu acho que vai ser... Sim, com certeza. Mas foi isso, porque ela cabia, mas... E cabia estava bem quadrinizado, Pedro quadrinizou muito bem. Isso no RAF, né? Só que para aquele ritmo que a gente estava procurando pro final, talvez ela desdobrada em 3 páginas fosse mais adequado. Uhum. Pro ritmo que a gente queria botar naquele momento. Ela cabia, mas aí você tem que saber qual o ritmo que você quer. A moralidade. A gente precisava ter uma conta mais contemplativa nesse final, então você não vai botar 11 quadros numa página, 10 quadros numa página, quando você quer uma coisa mais contemplativa. Vou separar também, acho que pode ser legal. Vou separar alguns quadrinhos pra vocês, como a gente se vê na segunda. Quem quiser levar e ler e tal, passe umas indicações depois também, quem quiser baixar o PDF, que também nem tudo vai ter aí, de uns quadrinhos desse tamanho mais ou menos, pra dar pra ter uma ideia legal. Acho que é bacana ler. Ler é sempre bom, né? Tipo, ler é sempre bom, uma frase muito foda. Micro histórias e juntar 40 páginas de historinhas bem curtas. A ideia seria de uma página, mas pode ser mais. Essa sequência... Tem outros quadrinhos que fazem isso. Mesmo que elas não sejam sequenciais entre uma e outra diretamente, se elas todas se juntarem para contar uma história, é um modelo possível. Varia, é isso. Tem realmente, com certeza, é um jeito que eu morro de vontade de contar, que usa uma história alguma hora. Eu acho bem legal. Você não consegue, você vai ter que meter um monólogo no meio, aí já vai virar 6 páginas de monólogo. Uma historinha de 6 páginas a cada 3 páginas. Mas sim, com certeza. É isso, não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Tem que funcionar, e a gente vai dizer, exatamente. Não tá a regra tem que ficar bom. Mundo, e vocês vão ter que entender que a gente tá falando porque a gente tem alguma coisa pra falar, assim. Então, assim, porque não vai funcionar várias coisas, e a gente tá aqui pra trabalhar até funcionar. Total. E fazer o melhor trabalho que todo mundo pode fazer. Sim. Eu tô falando que a gente tem que se despedir desse negócio de, mas o meu, sabe, assim. Isso. O processo de edição, ele é muito simples. É pegar o que você quer fazer e ajudar isso a acontecer do melhor jeito possível. É isso, né? Tipo... Pelo menos como eu trabalho editando, que eu trabalho editando livro todo dia. Sim. Falando bem daqui, é entender onde você quer chegar e dizer se está chegando ou não. Isso. Porque às vezes você está crendo que está chegando e você não está. Então entender muito onde você quer chegar e a partir daí a gente trabalha. Porque eu não vou dizer onde é que você vai chegar, mas você tem que saber onde você quer chegar. E minha função é fazer com que você não derrape e ache que está fazendo um negócio que você não está fazendo. Sim, que nem a Jana deu exemplo até lá na outra aula, né? Que nem a Ilha, que tipo, comecei querendo ir para um lugar, mudei na metade do caminho, a Jana falou, não, mas então você vai ter que... Parou, vamos trocar uma ideia. E foi ótimo, eu mudei mesmo, de qualquer jeito. Mas nesse processo a gente conseguiu entender pra onde, como ia ser, etc. Tipo assim, e tal. Tá, então você não quer mais chegar onde você queria, você quer chegar em outro canto. Tá, e onde você quer chegar? E aí me justifique o que você quer. Isso, vamos trabalhar, né? Argumente que até... Porque nessa argumentação de não tá funcionando de volta e volta, vai e volta, você vai construindo, você vai trabalhando, você vai... Que nem quando a gente conta história pra um amigo, né, cara? A gente começa a inventar metade da história falando e a gente vai percebendo o que a gente quer falar, tá ligado? Faz parte. Tem mais coisa? Tem, né? Tem bastante coisa. Mandei. A necessidade do personagem define e determina a estrutura dramática do roteiro. É isso que ele está falando. O que o personagem quer, o que ele precisa. No caso, vamos dizer, ela precisa verificar se esse planeta realmente é melhor e é tão supimpo assim, ou ele precisa confrontar esse pai, no caso do Krypton. O que o personagem precisa, no caso, né? Às vezes não é o que ele quer, mas ele quer alguma coisa. Nós somos seres queirantes, sei lá como é que fala isso. A gente quer alguma coisa. Que seja ficar em paz. Que seja, no caso do Eric... Essa é a mais difícil, na real, né, cara? Essa é a mais difícil de todas. Que seja, no caso do Eric,
manter as suas concepções de mundo. Ele quer isso. Ele vai ser chocado para sair desse lugar, não é isso, Eric? Sim, mas pegando pelo exemplo básico, se ele é uma pessoa muito moral, conservadora, assim, é porque ele pelo menos acredita que ele quer seguir um... Então não importa se ele externo, importa se é a história externa, né? Tipo... A história é feita de ação. Toda história é feita de ação. Então você tem que contar isso de alguma forma. Sim, isso é... Não, sim, mas é o que você quer, você escolheu para ele ser, então ele tem que estar lá de alguma forma. Pode passar. Todo mundo entendeu isso aí? Acho que acabou que calhou que a gente estava debatendo isso logo antes. A gente já estava falando sobre isso. O diagrama. Isso é o diagrama também do... Parece aquela chavinha do torneio de luta do Dragon Isso Ball. Isso também é o diagrama do Side Field. Tema se divide em ação. E essa ação é a física e a psicológica, ou seja, o que acontece fora, o que acontece dentro. E personagem. O personagem define a necessidade e a ação é personagem. E essa frase do Sid Field, que eu acho que do livro todo, para mim, é que mais me impacta é que a ação é o personagem. O personagem não é o que ele é. O personagem é o que ele faz. O que ele é são as características. Acho que tem até no slide depois disso. Uma pessoa é aquilo que ela faz. Eu também acho que estava meio errado aqui, mas tudo bem. Uma pessoa é aquilo que ela faz. Não, já tá certo, é isso mesmo. Às vezes vão litar o como ela faz, o comportamento dela. Então, assim, eu sou um cara... Então, assim, eu vou lá e dou um tiro em alguém. As minhas características não vão fazer eu dar um tiro em alguém. Elas vão... A ação é que tá dizendo que eu tô dando tiro, eu sou um cara que matou alguém. As minhas características é que vão fazer o como eu vou dar um tiro em alguém. O porquê eu vou dar um tiro em alguém. Uhum. Então, o cara bravo... Ele vai dar um tiro, um cara desastrado. Você entendeu o que eu tô falando? Então, a ação, ele é o personagem. Sim. Vamos botar em termos bem simples. O Bolsonaro fala que ele quer o bem do Brasil. Ele não é o que ele fala, ele é o que ele faz. O que ele faz não é o bem do Brasil. Quem ele é, dita o que ele faz. Não o que ele diz sobre ele, dita quem ele é. É bem básico, né? Tipo, vale pra qualquer coisa. E às vezes ele pode até falar coisas que são contra quem ele é. Com certeza, né? E a gente tem que usar essa coisa, entendendo que o que o personagem é a ação que ele faz, e não o que ele diz. E a ação pode ser uma infinidade de coisas, né? Então, assim, Senhor dos Anéis, voltando aqui. O Frodo, ele é a jornada dele. Então, o Frodo, ele não é tímido, não sei o quê. A timidez do Frodo, porque ele é tímido, é que faz ele fazer a jornada daquela forma. Então as características são o jeito que ele executa a ação que ele vai executar. E é através dessa ação que a gente vai entender quem ele é. E nunca a partir da explanação. Tá fazendo sentido? Vocês estão com a cara assim, meio assim? Perguntem. E até, inclusive, esses fatores são importantes, inclusive pra gente avaliar, às vezes, até o crescimento do personagem. Naruto, por exemplo. Ele fala, eu vou ser um Hokage, eu vou ser um exemplo pra essa vila, não sei o quê. Isso não é onde ele começa, apesar dele ser muito mais maneiro no começo que ele tá pichando a estátua. Mas não é onde ele começa, mas a gente sabe que é o objetivo dele. Ele não é o que ele tá falando que ele é ainda. Mas fica muito claro o que ele quer ser. Conforme a história vai se desenvolvendo, cada vez mais a gente consegue parear como ele tá se tornando cada vez mais aquilo, tá ligado? Quando, por exemplo, não é uma espécie de objetivo claro, você tem uma história grande, por exemplo, e que você quer que as coisas se desenvolvam, mas você vai fazendo, sei lá, micro-objetivos para complementação daquele personagem ou daquela saga, uma parada assim, como você não tem uma coisa fechada, porque não precisa necessariamente ter. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Não, mas assim... Você tá querendo dizer isso em termos da necessidade? Você tá falando da necessidade dramática dos personagens, é isso que você tá dizendo? Porque não necessariamente o personagem tem declaradamente um objetivo, mas intrinsecamente nele, dentro do contexto da história, geralmente vai ter uma necessidade dramática, né? O que pode ser desde, tipo, ele precisa descobrir que o mundo não é do jeito que ele acha, ele precisa descobrir, sei lá, que ele tá sendo traído, ele precisa descobrir que, sabe, alguma coisa, pode ser um bilhão de coisas. A partir disso se articulam várias maneiras dele chegar lá, né? Tipo, é isso ou não é isso que você tá falando? Uhum. Mas é porque o personagem ele tem várias necessidades. Ah, sim. Mas aí, por exemplo, é uma coisa declarada. Isso. Existe possibilidade disso não ser uma coisa declarada. Claro, com certeza. Até porque, na verdade... Você não vai declarar, mas você tem que saber. Isso, o autor que tem que saber. O autor tem que saber. Até porque, na verdade, o que o Masashi... Nem que seja pra você esconder. Sim. A gente só esconde o que a gente sabe que existe.
Senão a gente não está tendo controle. Isso. Quando eu falo que tem que definir o que ele quer, não é que a gente tem que botar lá, ele quer ser feliz com... Isso, não. muitas vezes a gente termina uma história e a gente não entende o que aconteceu. São artifícios que estão por trás do funcionamento dela, né? Tipo, não é que você não entende, você assimila. Mas não necessariamente você chega e esse cara precisava disso, ele chegou ali, entendeu? Isso é a gente que trabalha. Até porque, por exemplo... A gente tem que saber, porque a gente tem que saber pra onde é que esse personagem vai. Até porque, por exemplo, o Naruto... Eu juro por Deus, eu vou usar mesmo. O Naruto, ele começa a história falando, eu quero ser Hokage. Isso é o que o público vai ter de entendimento do personagem. O autor já sabe que não é que ele quer ser Hokage. Ele não quer sentar na sala e burocraticamente comandar o povo dele. Ele tem outras coisas, ele quer ser aceito, ele quer exercer poder sobre as pessoas que reprimiam ele pra mostrar que, na verdade, ele é muito melhor do que eles esperavam. É uma infinidade de questões, tá ligado? Tipo... Então, ele querer que seja Hokage é o que ele diz. A necessidade dele são outras necessidades dramáticas. É todo um ecossistema, né? Tipo, a gente acha maneiras de classificar pra gente poder lidar Mas um pouco você que tá fazendo tem que saber que, na verdade, o que ele precisa é que se redimir perante o passado que ele acha que ele foi menosprezado. Sei lá, por mais que ele fale que quer ser o Hokage. E às vezes a gente vai entendendo no meio do caminho mesmo, cara. Tipo, algumas coisas, tá ligado? A gente faz parte. O personagem conta pra si mesmo. Sim. Então, às vezes, ele tem uma necessidade que ele não sabe. Ele acha que tem uma e, na verdade, tem outra. Faz parte da transformação, né? Sim. Com certeza, com certeza. Sim, a gente vai falar disso agora. Passa aí. Então beleza, manda bala. Como já dito anteriormente, toda história é conflito. Aí foi uma aspas que eu tirei do Sedfield mesmo, tá? Se você conhece a necessidade dramática do seu personagem, você pode interpor obstáculos que impeçam ele de satisfazê-la. A maneira como ele ou ela supera esses obstáculos é a história. Conflito, superação de obstáculos, luta interna e externa são os ingredientes básicos de qualquer história. Das comédias também. Cabe ao escritor inserir uma quantidade suficiente de conflito para manter o leitor e o espectador ligado na história. O valor do roteirista é fazer com que o leitor queira continuar lendo. A história precisa sempre ir para frente, rumo à resolução. Sai os fundamentos do roteirismo. É isso, gente. Isso é tudo que a gente estava falando até agora. Só um fechamento. Passa para o próximo aí, Pedro. Isso aqui, para mim, é a coisa que eu mais levo na minha vida. Então, duas coisas. Uma frase do Picasso que eu vou acabar e essa Henry James, para quem não sabe, é um cara que é um gênio e que ele fez esse livro Arte da Ficção, sei lá, faz muitos anos. Ele é um cara do começo do final do século XIX e ele escreveu A Volta do Parafuso, enfim, escreveu uma porrada de coisa incrível. Mas ele é um cara que pensa muito sobre a ficção. Ele é um cara que escreve livro, ele não escreve roteiro, tá? Ele é pré-audiovisual. Ele escreve também alguma coisa, mas o negócio dele é a ficção. E ele escreve várias coisas sobre ficção e ele é muito foda. Então esse livro Arte de Ficção é foda. O que é um personagem, se não a determinação de um incidente? E o que é um incidente, se não a iluminação do personagem? O que é o personagem, se não o que vai acontecer com ele? E o que é que vai acontecer com ele, que se não uma coisa para mostrar alguma coisa sobre ele? Vocês entenderam? É sempre essa dialética, sabe? O personagem é o que faz acontecer aquilo, é a determinação do incidente. É aquilo. E o incidente serve para a gente aprender alguma coisa sobre o personagem. E é uma coisa que vai se retroalimentando. Então isso para mim é uma coisa que... Até porque é isso, a gente pode saber um caralhão de coisas sobre o personagem, pode ter 1 bilhão de ideias, não sei o quê. Pro leitor, importa o que acontece dentro... Ou, enfim, né, pro leitor, no caso do quadrinho. Importa o que acontece dentro do prisma da história. E tudo o que acontece está sempre iluminando quem está lendo a respeito daquele personagem, das situações, etc, etc. E o que sempre. acontece, porque ele não sabe nada, ele sabe o que vai acontecendo. acontecendo. A questão é o que você escolhe, com o que eu vou iluminar o leitor, né? O que ele vai saber. No final é isso, né? Tipo... A gente vai falar pro José Campbell lá, que fez O Poder do Mito, que fez a Jornada do Herói, que ele não criou a Jornada do Herói, né? Isso é uma coisa desde os gregos lá, já tem e tal, mas ele, digamos que ele vai trazer para os tempos modernos esse estudo da Jornada do Herói, que é um tipo de roteiro, mas a gente conta elementos da Jornada do Herói dentro de outros roteiros que não são necessariamente da Jornada do Herói. E o José Campbell, ele fala, para José Campbell, em qualquer ritual de iniciação é necessário matar o antigo para que o novo surja. E é isso, é sempre sobre a morte e renascimento. Porque é sempre sobre alguma coisa que era, sabe, é sobre o passado, presente e futuro. Tudo que a gente faz é sobre isso. Quando a gente está tratando especificamente da Jornada do Herói, de um romance de
Jornada herói é um tipo de narrativa, um romance de formação. Romance de formação não, como é que chama? É romance de formação mesmo. Mas tipo Apanhador no Campo de Centeio. não, sim, etc. mas não um romance, eu queria dizer um romance. Uma narrativa de formação. Porque Sim. pode não ser um romance especificamente, entendeu? Ah, sim. Uma narrativa de formação, que é tipo esse tipo de livro e tal. Tem sempre o antigo morrendo e o novo nascendo. Que seja a mesma pessoa. E é uma coisa que não é necessariamente que o cara mudou. Aí volta pra Pulp Fiction. O cara é o mesmo, só que pra gente não é o mesmo. Vocês entenderam isso? Então é mais do que dizer assim, eu não tenho é que o personagem evoluiu abandonar como um ser humano. as minhas questões, para não sei o que. Não! Sim. É sobre o que a gente entende e o que a gente entende depois. Exatamente, é o É sobre personagem isso. na nossa ótica, né? Tipo, sobre Sim. um objeto sendo iluminado ali, até que a gente tem uma compreensão específica dele. Pode passar que vai continuar falando a frase de Joseph Campbell, porque aí eu vou fazer uma aspa deles mesmo. Ele afirma que a figura heróica não faz movimento no espaço externo, mas sim movimentos internos, num lugar que dá origem a todos. Um movimento de direção à consciência que é a fonte de todas as coisas, que é o paraíso divino de cada um. A imagem sempre são externas, mas a reflexão é sempre interna. Porque o que o Joseph Campbell está falando é que toda jornada é uma jornada também do personagem se conhecendo. A gente conhece ele à medida que ele também se conhece. Então, por mais que as ações sejam internas, a gente tem que refletir isso internamente no personagem. Que seja para ele continuar fazendo a mesma merda. Mas ele vai crescendo de alguma forma. Mas aí, noção estética, enfim, sempre foi evoluindo, né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem noção de que um herói, sei lá, uma história de herói que é só luta é chato, mas uma história de herói que não mostra muito do herói, só mostra a parte interna também é, né? É preciso ter as duas coisas, né? Juntas ali. Acrescentando, né? Não acrescentando, tipo, entender que, tipo, se, por exemplo, dentro do gênero de super-herói, tipo, a porradaria, a luta, tipo, é um elemento muito importante, né? Tipo, né, consiste, que nem, porra, no shonen também, né? Tipo, no shonen, cara, tipo, tanto que o shonen... mas os super-heróis também desenvolvem isso pra lugares muito específicos, cada um tem um jeito de lutar, a sua parada, o seu não sei o quê. Porque se isso é parte muito essencial do gênero, automaticamente isso tem que ser uma maneira da gente iluminar o personagem também, né? Tipo, então, o Batman... o que é o Batman? Ele é um hipócrita, então se ele é um cara que fala, eu não mato, mas ele só faz merda, mas ele não mata. E ele não mata mesmo, e isso é o código de honra dele, isso diz muito sobre ele, tá ligado? Tipo, né, tipo, o que ele acredita que ele é, o que ele é, tá ligado? Tipo, né, e por aí vai, né, tipo, mas as histórias são legais, gente. A história é basicamente como o personagem age ou reage. Ele tá sempre agindo ou reagindo. E aí a gente tem que usar um meio termo. Um meio termo que eu digo assim, não um meio termo exatamente na metade. Se a gente faz um personagem que só age e não reage, a gente não tem identificação com o leitor. Porque é um personagem que só vai fazendo e nada acontece com ele. É tudo que ele faz. Se a gente faz um personagem que só reage e não age, a gente tem um personagem fraco. Quando eu falo fraco, não é fraco, tipo, não é forte, mas assim, um personagem que não se sustenta. Então, dosar no roteiro o que é ação e o que é reação é importante. E é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso, sabe assim? Até de uma maneira bem grosseiramente exemplificada, é por isso que não existe história de super-herói sem identidade secreta, né? Tipo, muitas vezes, óbvio, não tô falando que é tão simples assim, mas o super-homem, que apesar de achar um saco, é um exemplo muito claro, né? Tipo, o super-homem, ele é muito absoluto como super-homem. Então, o que seria desse personagem sem o Clark Kent, tá ligado? Tipo, por onde a gente entra nesse personagem de algum jeito, tá ligado? Tipo, né? Porque até com o super-homem mesmo, mas assim, até com o super-homem acontece coisas com ele. E ele tem problemas. Sim. E tem coisas que não, que ele vai lá e faz e resolve. Não só resolve, mas ele vai lá e ativamente procura a treta, que seja. Dosar o que é reação e ação é importante no roteiro. Pra criar personagens realmente substanciais. Sim. E aí, o personagem, a gente tem que saber sobre quem é essa história. E aí, quando eu vou falar sobre quem é essa história, eu vou falar sobre... A gente precisa conhecer muito o nosso personagem. Existem várias maneiras de abordar isso, tecnicamente falando, mas eu acho que uma maneira que é muito interessante é a gente pesquisar sobre o nosso personagem. Quem é ele? E aí,
E aí, agora, posso só mais um slidezinho? Seu personagem age ou reage? Perguntar, porque na verdade seu personagem age, quem é esse personagem? E ele age ou reage? Essa pergunta que, de acordo com as coisas, ele age ou reage. Então, o que vocês vão começar a fazer agora é fazer um diário do seu personagem. E aí vocês vão ser uma... E aí, assim, eu não quero saber o que é que... Então, no caso, vamos supor, do Di, tem 2 personagens que são principais, não tem um personagem principal, são 2. A gente vai entender até aquele momento da história tudo que aconteceu antes. E quando eu falo tudo, não é tudo. Mas coisas que pra gente é interessante. Como ele nasceu? Onde ele nasceu? Como foi a infância dele? E aí escrevam livremente. E podem mudar depois. Aí você fala, não, nesse cara não é isso, não. Nesse cara, na verdade, não sei o quê. Tá, e como é que ele foi na infância? E na escola? Se ele for pra escola, se ele não é ET, sei lá. Se ele não é ET, como é que é a infância do ET? Um ET ditador, né? Se ele, no caso, não é o Boto, é o menino. Como é que foi que ele nasceu? Como é que esse pai deixou ele? Aí você fala, não posso falar isso porque eu vou entregar. Gente, mas vocês não estão falando isso pra ninguém, estão falando pra vocês. Então você tem que saber como é que a mãe dele engravidou. No caso do Boto, que a gente vai descobrir depois que é um Boto. Mas você vai construir alguma coisa pra gente descobrir depois. Mas a gente aqui que tá trabalhando tem que saber desde o começo como é que ele engravidou. E aí a gente vai escolher mostrar isso no final. Foda-se. Ou não mostrar, ou enfim. Mas a gente tem que saber. Como é que foi a infância do menino, filho do Boto? Como o pai dele abandonou? A mãe dele teve alguma relação? Como é que ele era na escola? Quais os parentes que ele tem? Não falando perguntas, mas assim, é pra gente escrever. E aí, quando eu escrevo, o Pedro sabe que eu faço às vezes essas coisas? E eu escrevo cenas assim. Não precisa ser uma coisa cronológica. É bom ser cronológico, mas assim, não precisa ser todas as cenas. Ah, ela foi assim no primeiro ano, no segundo ano ela foi assim. Mas às vezes eu escrevo, você vê 5 cenas sobre uma treta que ela teve na escola com a amiga do lado. Aí um dia que ela foi no supermercado. Eu escolho contar coisas que eu acho que são legais de eu contar sobre aquilo. E aí eu vou desenvolvendo. Então a gente vai começar a fazer. A gente não vai acabar de fazer no próximo, tem muito pouco tempo. Mas a gente vai começar a fazer isso. E isso, mais do que a gente vai trabalhar na aula que vem, é o grande negócio que vocês vão fazer na próxima, para as férias. Por isso que a gente precisava dessas 2 aulas, para deixar coisas para vocês fazerem durante as férias. Então esse diário, e pode ser assim, no mínimo 20 páginas, tá? É coisa, é para escrever coisa. E apaga e fala, não, isso aqui... E aí às vezes aquele personagem vai tomando um rumo que você fala, não, na verdade aquilo lá que eu escrevi, não apaga. Mas você vai conhecer esse personagem, porque é importante. Quando você conhece os personagens, se você escreve uma frase diferente, você fala assim, ela não falaria assim. Você conhece ela. Ela não senta assim, porque você conhece ela. Sabe uma pessoa, imagina que chega eu aqui, e vocês me conhecem já. A gente tá junto já faz um tempo. Imagina que eu chego e começo a agir igual o Pedro Cobiaco. Quando eu falo agir, assim, tipo, o jeito de andar e de botar, sabe? E de puxar a barbinha pra baixo. Eu chego aqui com os 3 jeitos de Pedro Cobiaco. Na hora, se eu falar, tá errado. Você não é assim. Porque vocês me conhecem. Por mais que você não conheça outras coisas, mas o jeito que eu ando, o jeito que eu falo, o jeito que eu sento, vocês me conhecem. E por conhecer, vocês têm um estranhamento. Então a gente precisa conhecer nosso personagem para saber o que é que ela faria em cada situação. Então acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Pedro? Não, eu acho que é isso mesmo, cara. Tipo, isso foi uma parada que eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo o quadrinho, até no processo de edição mesmo. Que eu acho que, todo mundo aqui desenha, tipo, a gente tá acostumado, às vezes a gente tá fazendo um desenho, nem sempre a gente sabe explicar o porquê, mas a gente olha e fala, tem alguma coisa que tá errada aqui, tá ligado? Tipo, o que tá errado aqui? Você começa a pensar um pouco, geralmente você entende e consegue corrigir. Os desenhos da gente no quadrinho, que a gente sempre tá falando, eles são símbolos para contar uma história, né? Se a gente não conhece o conteúdo daqueles símbolos, aí o desenho vira, nada, né? Tipo, é só um receptáculo vazio. Então a gente tem que conhecer os personagens, exatamente o que a gente falou, como esse cara senta, como essa pessoa fala, né? Tipo, quem é essa figura que, minha história inteira depende disso. Quando a gente tava fazendo aquele exercício da adaptação, cara, esse cara senta assim, então ele não é um cara tão formal. Uhum. É fazer o contrário agora, entendeu? Assim, lá era uma coisa bem resumida, né? Sim, mas é por aí, né? Agora a gente entende quem é pra saber como ele vai ser. Por coisas que a gente sabia sobre ela, do jeito de sentar, do jeito de falar. Então, e não é pra botar. Então, assim, eu não quero que vocês coloquem. Ele é um cara que fala em períodos curtos. Não. Escrevam cenas do cara falando em períodos curtos. Não é pra você descrever o personagem. É pra você contar coisas sobre ele. São 2 coisas diferentes. Então não é, ele era arrogante. Não. Quando ele, não sei o que, a mãe dele falou não sei o que, ele falou, o teu cu. Pronto, sabe? Tipo, ele mostrou que ele era brigão. Você pode até falar uma coisa ou outra sobre ele. Ele era... Mas
conte coisas que façam a gente descobrir quem é ele, entendeu? Porque é isso que vocês vão ter que fazer no livro. Sim. É uma coisa um pouco solta, mas é porque tem que ser, né? Não tem como ficar especificando regra pra isso. A gente tem uma diretriz muito clara. Estão fazendo um exercício de aproximação do personagem de vocês. Entendeu? No mínimo... Então façam cenas. Vocês podem até descartar esse personagem depois, mas no mínimo vai servir pra vocês entenderem como. Escreva a cena que ele teve quando ele era muito pequeno e ele, sei lá, acordou sozinho. Sei lá, enfim, foda-se. Sim. Façam cenas, contem coisas sobre ele. Mas não descrevam ele. Pode até descrever uma coisinha ou outra, mas não é isso pra você fazer. O que fazer é pra contar. São duas coisas diferentes. Sim. A contar a partir de coisas que aconteceram na vida dele, coisas como ele se comportou, o que aconteceu, como é que ele é. Todo mundo entendeu? E é o que eu tô falando, gente. Pode ser que jogue o personagem fora depois. Mude até a caralho da história, não importa. O exercício é pra entender como fazer essa aproximação. Na verdade, ó, aqui a gente não tá considerando que ninguém faz a menor ideia de como vai ser a história. Pode ser que uns façam, não. Mas ele vai ter mudanças psicológicas. Mas foda-se, ele parte de algum lugar. Isso. Pensa assim, ó, igual a gente aprende anatomia pra poder desenhar, você tá aprendendo a anatomia mental, histórica do seu personagem pra poder contar a história com ele. Entendeu, né? Não tem a ver com coisas que vão ser utilizadas ou não na história. A partir do que ele é. Isso. Escrever sobre ele, porque talvez você nem saiba onde vai começar a história. Vai que muda, tá ligado? Depois. Isso. Tipo assim, quando ele era criança... Como se ele fosse seu amigo, coisa, só que imaginário, porque você mesmo tá contando pra ele as histórias. E aí, mas, quando tipo ele era isso, criança, e aí ele caiu, chorou, porque ele ralou a perna. Como é que ele reagiu nisso? E se permitam descobrir, tipo, a partir disso mesmo, né? Um pouco quem ele é, né? Não precisa ter tantos preceitos estabelecidos e ir cravando a partir disso, né? Tipo, essa que é meio que a graça também, né? Então, gente, é isso. Não, sim, calma, gente, desculpa, a última coisa. E a coisa, eu te falei que pra mim tem duas coisas mais importantes. Não, é só não precisa nem se abrir nada, não. É uma frase do Picasso. A arte é a eliminação do desnecessário. Não, mas é isso, tipo assim, quando a gente tira tudo que não precisa pra aquela história, a gente tem a história. Então essa imagem do cara que esculpe o bloco. Acho que é o Rodin que fala isso. É o Rodin? Não sei, mas ele fala... Não sei quem é. É o Michelangelo, talvez. Que ele fala assim, como é que você esculpe um cara? Ele fala, não, eu só tiro tudo que não é o cara.